gente linda, Prof. Carol, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui hoje num lugar diferente para uma aula de ciências, onde a Prof. Carol vai falar das características das plantas. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vem comigo. Vocês sabiam que as plantas precisam de luz, de água e de gás carbônico para produzir seu alimento por um processo chamado fotossíntese? Tem plantas que precisam de mais luz e tem plantas que precisam de menos luz. Por exemplo, tem plantas que se você colocar muito no sol, ela morre. E tem plantas que se você deixar ela muito na sombra, ela também morre. Então, cada planta precisa de uma necessidade de luz. As plantas, elas apresentam uma grande diversidade no modo de vida delas. Por exemplo, tem plantas que são muito altas, tem plantas que são muito rasteiras, tem plantas que gostam de muita água, tem plantas que não gostam de muita água. Tem muita diferença nos modos de vida das plantas. Por exemplo, este é um pé de manga, ó, uma mangueira. Ela é muito grande. Este aqui, como vocês podem ver, olha só, é um chuchu, um pé de chuchu. Ele é muito pequenininho, ó, e bem rasteirinho. É o cactus e ela vive em ambientes secos, pois ela armazena bastante água e ela consegue viver bastante tempo sem água. E temos também o musgus. O musgo só cresce em lugares úmidos. E temos as vitórias régias, que vivem em ambientes aquáticos. Bom, a Prof. Carol mostrou para vocês os diferentes tipos de plantas. Tem também as diferentes estruturas de plantas. As plantas mais comuns, elas sempre têm a raiz, elas sempre têm o caule e a folha. Mas tem plantas também que possuem isso de forma diferente. Tem plantas que possuem flores, tem plantas que possuem frutos e assim por diante. Diversos tipos de plantas com diversas estruturas. Na maior parte das plantas, ou na maioria das plantas, a raiz sempre fica enterrada embaixo da terra. Como vocês podem ver, essa daqui estava na terra. A Prof. Carol arrancou para mostrar para vocês. Mas assim, a maioria das plantas tem a raiz por baixo da terra, que é para ela sugar os sais minerais e sugar a água. Quando você molha a plantinha, por exemplo, ela puxa tudo pela raiz. E os sais minerais e a água, eles são usados no processo da fotossíntese, que a Prof. Carol falou no começo do vídeo. E por meio da fotossíntese, que elas liberam uma glicose que é usado como açúcar. A glicose é um açúcar que é usado como alimento para elas. O caule, ele sempre está em cima da terra, porque ele serve como sustento, ele sustenta as flores, as folhas e o fruto. Que a Prof. Carol falou que a raiz suga os sais minerais e a água, é a raiz que leva até o caule e o caule que leva até as folhinhas. E a glicose, que a Prof. Carol falou que é produzida na fotossíntese, ela é das folhas, as folhas que levam até o caule e as raízes. E é nas plantas, nas folhas, que ocorre a fotossíntese. Por quê? Porque as folhas, elas têm estômatos, que são partículas bem pequenininhas, onde bate o sol e acontece as trocas gasosas. O que é as trocas gasosas? É quando entra gás oxigênio e sai gás carbônico. E pelas folhas, pelos estômatos também, as folhas, elas liberam água, que forma vapor. As flores, elas são muito importantes, porque elas são a estrutura responsável pela reprodução de muitas plantas. Por quê? O que acontece? Tem plantas que dentro das flores, tem um polenzinho, que são partículas bem pequenininhas, que são usadas para a reprodução. Por exemplo, uma laranjeira só consegue se reproduzir com outra laranjeira. Mas, Prof. Carol, como assim? Como que uma laranjeira vai se reproduzir com outra laranjeira? São os pólens. Então, para acontecer essa reprodução, para que um pólen chegue na outra árvore, é preciso que ele seja transportado. Ele pode ser transportado pelo vento, pela água, por animais que são responsáveis, como por exemplo a abelha. A abelha vai vir aqui, vai cheirar, vai vir aqui, vai pisar na florzinha, ela vai voar lá na outra florzinha e vai levar esses pólens, e daí vai acontecer a reprodução. Então, as abelhas e os seres humanos, ou alguns outros animais, eles são que levam o pólen de uma flor para outra flor para acontecer a reprodução, eles são chamados de agentes polinizadores. Então, temos também o fruto, e dentro do fruto a gente tem a semente. O fruto, ele serve para proteger as sementes.
Então, por exemplo, quando um fruto está numa árvore e ele fica podre e ele cai, ele vai cair no chão e vai liberar as sementes. Assim acontece todo o processo novamente. As sementes vão entrar no solo e vai começar a crescer, crescer, crescer a plantinha. Bom, tem muitos exemplos de frutos com semente. Por exemplo, o abacate. O abacate é o fruto. Dentro desse fruto, quando você abre, tem a semente de abacate. Ou seja, é a semente responsável por toda a reprodução do abacate. E essa reprodução pode acontecer assim, do fruto caindo no chão, apodrecendo e liberando as sementes, como pode acontecer também com animais. Por exemplo, o macaco. Ele vai lá na árvore, come o fruto e vai passeando e derruba a semente. Ele também está começando a reprodução tudo de novo, porque daí a semente vai cair no chão e vai começar de novo a produzir. Cada planta possui suas características distintas, cada planta tem suas características que a possibilitam de viver em tal lugar. Como, por exemplo, as plantas barrigudas que tem lá na apostila de vocês. Elas sobrevivem melhor no Nordeste, onde é calor, tem pouca água e quando chove, as barrigudas florescem. As árvores do cerrado, por exemplo, elas têm os caules todos retorcidos, com folhas grossas e raízes muito longas, que elas precisam viver em ambientes com pouco minerais e pouca água. Por isso elas têm todas essas raízes longas. Bom, agora a gente vai para as atividades. Lá no número 1 da página 89, a gente tem uma plantinha desenhada ali. Uma plantinha com raiz, com o fruto, com a semente, com o caule, com a flor, com a folha, com todas as partes que a Prof. Carol explicou para vocês. E cada partezinha tem um número. Nesse número vocês vão colocar qual que é essa estrutura da planta. E depois vocês vão falar qual que são as funções dessa parte da planta. Depois, ali embaixo, tem o Entre em Ação. Você vai precisar de uma máquina fotográfica ou de uma máquina do celular, uma câmera do celular. E vocês vão ter que escolher uma planta que esteja em um local onde você possa observá-la de perto e com atenção. Pode ser em sua casa, no jardim da escola, na praça ou na calçada. Eu acho que vai ser mais fácil na casa de vocês, né? Porque na escola vocês não vão poder ir. E vocês vão fotografar a planta e registrar no seu caderno as características. Com base nas suas observações, responda às questões a seguir. Na letra A, em que local está a planta que você escolheu? Procure saber o nome popular da planta. Então, se vocês não sabem, vocês vão pedir para o papai e para a mamãe para responder qual que é o nome da planta. Na letra B, quais as estruturas da planta você consegue observar? Na letra C, vocês vão desenhar a planta no espaço abaixo, indicando o nome de suas estruturas e em seguida mostrar seu trabalho para o papai e para a mamãe. Na letra D, vocês vão falar qual que é a importância dessa planta, o que você pode fazer pela sua preservação. Na número 2, a página 91, vocês vão ter que escrever uma hipótese para explicar por que o caule da planta chamada barriguda se assemelha a uma barriga. Por quê? Lembra que a Prof. Carol falou que a planta barriguda, ela vive no Nordeste, então tem pouca água. Por que será que ela se chama barriguda? Na página 92, vocês vão ter que fazer uma pesquisa. Na letra A, faça uma pesquisa para responder a essa pergunta. Em seguida, descreva esse tipo de planta, destacando suas características. A pergunta é: qual outro tipo de planta é encontrado no cerrado? Então, vocês vão fazer uma pesquisa e ver quais plantas que são encontradas no cerrado. Na letra B, as plantas do cerrado têm características próprias de plantas de uma região seca. Mas no cerrado, a questão não é apenas a falta de água, que outros componentes também interferem no desenvolvimento das plantas desse ambiente. Se necessário, pesquise mais sobre o cerrado e as plantas que vivem nesse ambiente. Agora é com vocês. Responder as atividades e um beijo, até a próxima!